Do Evangelho segundo o Espiritismo. A lista de alimentos a gente vai colocar amanhã, atualizada nos grupos. Ah, tá bom. Porque como teve essa baixa de coisa de mercado, então a gente não vai ser passado. Não vai passar o chapéu? Então, nesse mês vamos passar o chapéu, gente. Não deu. O mercado saiu muito tarde, né? Então, aí fica a coleta do mercado para o próximo mês. Né? E aí, quem sabe a gente já consegue colocar um outro mercado mês que vem? E aí não precisa lançar a lista, né? Esse mês bem complicou porque teve a festa da PAPP e naquela semana lá a gente nem nada. Infelizmente ainda não temos ubiquidade e não podemos estar em dois postos ao mesmo tempo. Então vamos lá. Capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, e hoje a gente vai estudar o item 3. Item 3. Que está no Evangelho de Mateus. E aí a gente vai lá, pedaço a pedaço, tá, gente? Primeiro eu vou fazer uma leitura corrida e depois a gente vem ali, né, trecho a trecho. O Kardec começa a nossa narrativa no capítulo 18 de Mateus, no versículo 23. Eis porque o reino do céu é semelhante a um rei que resolveu acertar contas com seus servos. Ao começar o acerto, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Não tendo esse como pagar, o Senhor ordenou que o vendesse juntamente com a sua mulher e com os seus filhos e todos os seus bens para o pagamento da dívida. O servo, porém, caiu aos seus pés e, prostrando, suplicava-lhe: dá-me um prazo que eu te pagarei tudo. Diante disso, o Senhor compadeceu-se do servo, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Mas quando saiu dali, esse servo encontrou um dos seus companheiros de servidão, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o pelo pescoço, pôs a sufocá-lo e a insistir: paga-me o que me deves. O companheiro, caindo a seus pés, lhe rogava: dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas ele não quis ouvi-lo, antes retirou-se e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo os companheiros de servo o que acontecera, ficaram muito penalizados e, procurando o Senhor, contaram todo o acontecido. Então o Senhor mandou chamar aquele servo e lhe disse: servo mau, eu te perdoei a tua dívida, porque me rogaste. Não devia também tu ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? Assim, encolerizado seu senhor, o entregou aos verdugos, até que pagasse toda a sua dívida. Eis como meu Pai Celeste agirá convosco, se cada um de vós não perdoar de coração o seu irmão. Gente, essa parábola que Jesus conta é uma resposta àquela pergunta que Pedro faz um pouquinho antes. Pedro lhe pergunta, chegando a ele, ele perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Né? Uma passagem muito conhecida por todos. Jesus respondeu: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. E aí ele dá essa parábola, né, do credor incompassivo para ilustrar essa resposta. E a gente sabe que a parábola tem, né, além do signo que ela também traz um desafio. Assim que você escuta, você é convidado a agir de uma determinada forma. Então, só aquela resposta para aquele momento ficaria ali bom para quem estava ouvindo, mas será que se a gente lesse só aquela resposta do 70 vezes 7, será que a gente também não podia ser literal e ficar fazendo conta, né? Porque a gente não é dessa cultura, então às vezes não ia soar para a gente como soou para aqueles ouvidos. Pedro, ouvindo esse 70 vezes 7, já consegue conectar com os textos antigos, com aquela descendência lá de Caim, que vai chegar até Lameque. Lameque vai falar sobre ele mesmo, né, que matou uma pessoa porque trombou com ele, esfaqueou outra porque deu um empurrão, pisou no pé, e que se para o Caim até 7 vezes teria vingança, para ele, Lameque, até 7 vezes 7 vezes ele ia ser vingado. Então, ali, esse texto era muito conhecido. Para a gente não é uma coisa usual. Então, pensa, Jesus fala para todos nós, de todos os tempos. Então, as parábolas, elas meio que realmente rompem a barreira temporal. Não que a gente não pudesse pegar o texto, porque, né,
tudo é bastante referenciado hoje em dia, e lá atrás, e lê Lameque, lê a história de Caim e Abel, a marca que Deus põe, né, para que Caim não fosse vingado, que ninguém se vingasse em Caim, que ninguém o matasse, que a lei ia fazer por si, e que não precisava arvorar, né, no povo, ninguém que fizesse o papel de carrasco, dando a ele o que ele, né, achava merecer, a punição. Então, para a gente, sei lá, né, pode não ser tão próximo isso. Agora, a parábola já é próxima demais. Porque você lê e você já entende de cara, você não precisa ir lá no Caim e Abel, você já compreende. Já compreende. Eu trouxe algumas coisas aqui, antes da gente entrar daquele jeitinho que a gente gosta de estudar os textos, né, linha a linha, eu trouxe um esqueletinho aqui antes para a gente pensar algumas coisas. Primeiro, o jeito que ela foi escrita. Esse jeito de... não só escrita, né? Porque ela foi falada, né? A parábola, Mateus que escreve, né? Só que a gente tem que imaginar que Mateus, né? Ela não era um escriba no sentido literal da coisa, de Jesus estar fazendo as coisas, ele está a todo momento escrevendo tudo, né? Todas as narrativas ali, como se ele fizesse uma coisa muito organizada, né? Não foi dessa maneira, né? O evangelho também não nasce assim, inteirinho como a gente conhece. Então isso fica claro pra gente. Então Jesus usa um modo de falar que é muito usado nessa cultura, que é o tal do modo quiasmático, o tal da escrita ou a fala que usa quiasma. O que é isso? Quando você espelha um texto. Então ele começa lá, A, B, aí a gente vai ter um C, que vai ser o cerne da ideia, e depois vai ter BA, que vai espelhar isso, vai espelhar. Então, quando você fala isso oralmente, é muito fácil de guardar, E então, era uma coisa bastante usual, e a gente vai ver que nessa parábola é usado isso, esse modelo, essa forma. Então, Jesus a fala desse jeito e Mateus transcreve dessa mesma forma, mantendo esse esquema, né? Tem um rei, tem um servo, tem um outro servo, os dois se ajoelham, um acontece uma coisa, com o outro acontece outra coisa, mas elas estão espelhadas, elas estão absolutamente espelhadas. Então, isso que eu queria colocar, né? O quiasma, que ele, nessa estrutura vai ser de A, B, C, o cerne, B, A, refletindo, né? Então mostra pra gente um movimento que é circular. Quando você pensa no quiasma, você sempre pensa num X. E se você pensa num X, é fácil você, né, circular, né, fazer um círculo. Então volta sempre num ponto de partida, né? Não volta do mesmo jeito, mas volta do início, né? Volta do início. Então essas repetições e esses paralelismos que são colocados aqui nesse texto, ele tem essa estrutura para que nos chame a atenção, para que fique bem claro o que Jesus está querendo passar e que a gente carregue isso para a nossa vida, né? Então aqui só fiz um esqueminha, o servo diante do rei prostrou-se e implorou paciência, né? Espera que eu te pagarei. E dali, né, fazendo um paralelo, o conservo diante disso caiu e implorou também. O rei teve compaixão e o servo não quis. Ó, você tá vendo o espelho? Que ele muda, né? Tá igual, mas tá invertido, né? Tá estranho. Então Jesus usa as mesmas frases, mas muda o agente da compaixão. O contraste cria um efeito de espelho quebrado, de espelho invertido, né? É como se fosse assim, um reflexo distorcido da graça. Distorcido, né? Que vai passar pela hipocrisia ali de quem está vivendo. Então a gente vai ter essa parábola com esse quê dramático, com esse quê um pouco assim, sabe? Teatral. E é importante que tenha isso, né? Porque senão você não vai recontar essa história não vai bater na gente, a gente ficar refletindo sobre ela. Então ela sempre tem um quê ali que pega a gente de alguma coisa, né? Isso aqui eu não vou falar ali. Outra coisa que eu queria trazer de esqueleto é os ecos que vai ter dessa passagem com outras passagens, né,
da Bíblia ou do Antigo Testamento. Aqui eu já coloquei uma, né, que a gente voltou lá em Gênesis, né, falando da ideia da descendência de Caim, que é essa estrutura ali do 7 até 7 vezes, ou 70 vezes 7 vezes. O Lameque é tetraneto do Caim, ele é da sexta geração. Então isso a gente vai ter lá em Gênesis. A lógica da dívida e do jubileu, isso está em Levítico. A ideia do jubileu é que Jesus coloca Deus nessa parábola aqui do credor incompassivo como o ano do jubileu, em que tudo é perdoado, sabe? Em que as coisas são zeradas. Então isso também coloca para a gente esse paralelismo. Então liberta-se o devedor, né? Para como se ele tivesse um respiro de recomeçar a vida, de ter, sabe, um momento assim, não, tá pesado até aqui, mas esse ano do Senhor foi tudo perdoado e agora eu vou seguir. O servo, obviamente, né, estando espelhado aqui, não consegue reproduzir. Outra coisa que a gente vê espelhada aqui é a oração do Pai Nosso, porque está intrinsecamente relacionado como a gente recebe o perdão e como a gente dá o perdão, né? E Jesus coloca isso dentro da única oração que realmente ele nos ensinou, né? Que está tão registrada, que é tão tida para nós como um marco mesmo. O perdão está ali, ele não está de uma forma unilateral. A gente pede perdão a Deus assim como, né? Então é como se a gente firmasse um compromisso. O modo em que a gente vive o perdão. E às vezes nós somos puramente esse servo aqui mau, né? Eu clamo perdão, mostro a minha fragilidade, me ponho aos pés de Deus, mas quando a vida inverte, aí eu não dou perdão, né? Não dou. Nosso palavra a história de Davi e Natã também, a gente vê aqui. Isso está em Samuel, né? Em 2 Samuel. Ali na história de Davi e Natã, não vou entrar muito nela não, mas a gente já conhece bem, né? Natã é aquele profeta que vai confrontar Davi, né? Isso não é fácil de fazer, gente. Você confrontar alguém de poder, alguém que está numa posição hierárquica mais alta, não é fácil de fazer. Só que os profetas eram exímios nisso, né? De colocar lucidez para o povo, para o rei, para as autoridades. Por isso que Jesus também, ele faz para nós um alerta, fala assim, toma cuidado quando começar a aparecer os falsos profetas. E os falsos profetas vão dizer exatamente aquilo que a gente quer ouvir. Então não é um momento que passou, os falsos profetas estão lá atrás. Não, gente, os falsos profetas estão ombreando com a gente hoje, estão oferecendo coisas que Jesus nunca ofereceu, nunca falou que daria, e cada vez mais parece que a nossa sociedade está tentada a ir para esse caminho, dessa teologia da prosperidade, dessa teologia muito retributiva, que você merece cada coisa, porque todo mundo tem as mesmas 24 horas, e por aí vai, né? Por aí vai. Então o Natã ali é essa voz que às vezes a gente quer silenciar, né? E ele confronta Davi no sentido de fazer aquele jogo, né? Muito, muito sábio com Davi, contando aquela história. Ele chega e conta uma historieta, fala como ele cria mais ou menos como se ele criasse uma cena, né? Davi, eu tô com um problema aqui, aqui do reino, tem um servo seu que tinha muitas ovelhas e roubou a única do vizinho dele. E para fazer um churrasco, para fazer hambúrguer, o que tem que fazer com esse homem? E o Davi dá a sentença, né? Morte. E aí ele rebate, fala assim, então o juízo que você julgar, você vai ser julgado. Ele depois vai sentir isso na pele. Davi vai sentir esse peso. Porque, gente, tem tantos salmos de Davi assim, literalmente entregue, né? Percebendo o dano que ele causou, o quanto ele se separou de Deus para fazer isso. Mas o que coloca Davi diferente da gente é que ele não é uma pessoa que fica se justificando.
Ele não é uma pessoa que fica... Não, ele assume. E a gente tem muita dificuldade em assumir. E não é de hoje não, tá, gente? Não é de hoje não. Tá desde lá para trás, eu comi a maçã que a Eva mandou. Você sabe como é mulher, né, Deus? Ela mandou, eu faço. Não, mas eu comi porque aquela serpente, não é sua serpente? Achei que era sua serva, por isso que eu comi. Então a gente, de sempre, a gente se justifica. É por isso, é por aquilo outro, e nunca fala, fiz, verdade, nossa, uma mancada tremenda, nossa, que horror, fiz isso mesmo, não foi legal, e acho bom voltar atrás. A gente tem muita dificuldade em fazer isso. Então a gente vê, né, que assim como ele também, ele se condena a si mesmo. Que mais? Chega. Agora eu vou para a linha ali. Tem mais 2 páginas aqui, mas senão a gente não entra, né, nela. Então eu vou entrar. Apesar que hoje eu preciso ter pressa. Mas também não posso ir, né, sem limite. Então vamos lá. Posso demorar demais. Então vamos linha a linha? Eis porque o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu acertar contas com o seu servo. Então aqui Jesus vai fazer uma comparação, sempre ele está colocando isso para a gente, porque é muito difícil mesmo a gente pensar sobre Deus, a gente imaginar esse mundo diferente, uma outra organização, valores diferentes. A gente mal consegue imaginar um mundo que não seja capitalista. A gente tem uma dificuldade tremenda. Você fala disso, o povo já treme. Ai meu Deus, vocês são socialistas, vão roubar minha casa. Gente, Jesus toda hora está propondo um meio diferente da gente viver. Diferente, e a gente tem muita dificuldade em pensar coletivamente, em colocar as coisas para um bem comum, em realmente viver a irmandade. E isso é Jesus que está propondo. É óbvio que aqui na Terra a gente não viveu nenhum sistema que se assemelhasse, isso não é nem de longe. Mas a gente também tem que ter condições, nem que seja de ideal, de montar um mundo diferente. Através dessas estruturas que Jesus propõe. Então ele coloca aqui uma proposição. Vamos imaginar todos juntos, que o reino do céu é semelhante a... Aí você vai fazer agora a sua criação. Aí ele coloca alguém de autoridade. Falou, há ordem nesse negócio. Não é uma bagunça. Há um rei. Um rei. Não falou, né, os primeiros-ministros, falou, há um rei. E esse rei chama-nos às contas, aos juízos. Chama-nos aos juízos. Então, em determinados tempos, chama-nos aos juízos, para que a gente pense, para que a gente olhe a nossa vida, para que a gente consiga realmente, sabe, dar conta até aquele momento, daquilo que nos foi investido. Então, além desse rei ser poderoso, organizador, ele também tem uma relação individual. Falou assim, e esse rei chamou a comunidade tal, chamou a cidade tal para fazer juízo, chamou um servo. E esse rei, né, resolveu acertar conta com os seus servos, a começar com um. Então não vai adiantar eu falar assim, então, Senhor, sabe o que aconteceu? Minha família, meu marido. Não, mas você também me colocou no Brasil, né, Senhor? Pelo amor de Deus, você podia facilitar, né? Tanto lugar para eu nascer. Olha a dificuldade. Então, assim, não vai adiantar eu me eximir, porque é uma coisa individual. Eu falei, o que tem a ver? Ele falou, o que tem a ver com a família? Estou perguntando a sua família. Quando for para falar com a sua família, eu vou chamar um de cada vez. Quando for para falar da comunidade, eu vou chamar lá. Ismael, você não é o responsável do Brasil? Venha cá. Então não adianta você querer jogar a culpa na Dilma, no Bolsonaro, no Lula. Não vai adiantar. Porque cada um vai ser chamado a sua conta lá. Vem cá. Vamos conversar. Vamos fazer as contas. Então
esse juízo acontece e esse juízo é individual. Então é bom a gente começar logo a operar nesse sistema, sabe? De trazer para nós a nossa parte que nos cabe desse latifúndio. E cada vez menos colocando no outro, sabe, o peso da nossa vida, das nossas escolhas, das nossas má escolhas. Porque realmente, gente, tem coisa que você olha assim e fala, meu Deus, se eu tivesse começado há 10 anos atrás fazer a tal coisa, hoje eu estava muito diferente. Mas 10 anos atrás eu estava... Então vamos começar hoje com o que dá hoje, porque mais pra frente a gente vai ser chamado a juízo desse ponto de tempo que a gente está inserido. Então não tem jeito, né? E aí continua a passagem. Acertar contas, a começar com o servo. Trouxeram um que lhe devia 10.000 talentos. 10.000 talentos. Eu sei que eu já trouxe isso aqui, mas eu gosto de trazer sempre isso, para a gente não perder de vista o quanto que é maluco essa expressão. Essa expressão. Ah, não trouxe, mas eu lembro de cabeça. É o seguinte. Gente, talento é uma medida de peso. Não é uma moeda. Não é uma moeda. Então, quando fala dessa dívida dele, é uma dívida realmente incalculável, impagável. Então, não era uma questão somente monetária. Como você vai pagar uma coisa que não tem como você paga? Hoje, só por uma questão assim de curiosidade, eu entrei na internet para ver a cotação do ouro hoje. Porque um talento, aproximadamente, dependendo da região ali, ela vai estar relacionada, assim, à medida de peso, de 34 quilos de metal, ouro ou prata. Aí eu entrei na internet hoje para ver a cotação do ouro hoje. Na cotação do ouro hoje, uma grama de ouro está custando R$772, uns quebradinhos. Vamos arredondar para R$700. Tá? A grama do ouro. Aí eu fiz as contas assim, só para saber, assim, falar, se eu fosse chamada a prestar contas de 10.000 talentos. Aí eu fiz as contas para que eu, com o meu salário de hoje, consiga pagar 1 quilo, não é um talento, porque um talento eu vi que eu nunca, nessa vida, com o dinheiro que eu ganho, eu nunca chegarei a um talento, nunca. 1 quilo de ouro eu levaria 13 anos. 13 anos de trabalho sem comprar uma bala para pagar 700 e tantos mil reais. Gente, 1 quilo. Um talento são 34 quilos. Faça as contas então, tá? Faça as contas. Aí algumas coisas a gente tem que pensar nisso aqui. Fala assim, será que essa pessoa sabia? Não, será que ela sabia que era impagável a coisa dela? Porque às vezes a gente não tem noção, a gente não tem discernimento, a gente não tem senso crítico, autocrítico, a gente não se examina e não percebe onde está colocado. Fala, meu Deus, achei que daria, se eu fizesse um empréstimo. Eu pagaria. Quem que vai te emprestar isso? E, gente, esse valor é tipo assim, pequeno, é a soma de países inteiros. PIB de um país é impagável. Você não tem como manejar esse dinheiro. É uma coisa absurda. Então, às vezes parece, pela passagem aqui, não sei, que esse servo, ele não tinha noção dele mesmo, do quanto, sabe, que ele devia, do quanto que ele estava perdido, de quanto a misericórdia é enorme na nossa vida. Mas isso não exime ele do que ele fará, porque ele vai ser instruído. Ele vai ser instruído e a comunidade vai mostrar que entendeu. Por que só ele não entendeu? Temos que pensar. Temos que pensar nisso. Então essa quantia que Jesus coloca aqui é impagável lá, é impagável hoje também. E será impagável para sempre. Porque imagina como que... Só se a gente ficar tudo maluco dos bitcoins, né? Entrar em outra, sei lá, ultrainflação, não sei, o que vai lastrear o dinheiro, mas sei lá. Né? Mas assim, é impagável hoje e ontem e por um tempo será impagável essa quantia. Então Jesus quer colocar uma situação
em que não há possibilidade de você quitar monetariamente, ou seja, retributivamente, te devo isso, estou pagando isso. É impossível. É impossível. Né? Então Jesus coloca esse cenário para a gente. Não tendo ele com que pagar, o Senhor ordenou que vendesse juntamente sua mulher, os seus filhos e todos os seus bens para pagamento de sua dívida. Acabamos de falar que não dá para pagar. Para que você acha que o Senhor colocou isso para ele então? Vai adiantar prender uma senhora, um adolescente e uma criança? E esse cara também. Nem que você prenda eles, vamos prender no que? Nas galés. Vamos, como diz a outra lá, vai para Serra Pelada, garimpar. Nem que eles trabalhassem a vida inteira, a gente acabou de ver aqui que não é impossível pagar isso. Então será que com essa medida drástica, Deus também não está querendo trazer consciência para ele? Porque até então, né? Não tem, eu pago. Aí falou, então te arrochar aqui. Não, aí, né? Ai, nossa, não, pelo amor de Deus. Parece que tem uma tomada de consciência aqui quando a coisa dá uma arrochada. E aí? Como somos nós? Quando a coisa aperta, o que a gente faz? Cria consciência ou não? Depende, né? Às vezes crio, às vezes não. Às vezes choro, às vezes coloco a culpa na minha mãe, né? No meu marido. Depende. Não é sempre que a gente cria consciência. Porque várias vezes a gente esse servo... Porque é um processo, cria consciência. É também um processo, mas não necessariamente você tem que passar pela fieira da maldade para você criar consciência, porque o que esse servo vai fazer depois é maldoso. É maldoso, né? Então, não que, né? Enfim. Ordenou então que vendesse todo mundo. O servo, porém, caiu aos pés do Senhor, prostrando, ele suplicava: dá-me um prazo, Senhor, dá-me um prazo que eu vou pagar. Aqui é interessante o seguinte: Deus está cobrando, né? O rei está cobrando uma dívida, ele pede um prazo determinado para ele quitar aquela dívida. A gente já viu que é um prazo impossível. Você me dá 59 encarnações, e aí em todas eu vou quitando, você vai mandando os boletos, eu vou pagando, e aí a gente vai fazendo. Não dava, né? Não dava, impossível fazer dessa maneira. Mas o que é interessante aqui, eu acho que não é nem isso não. Dele pedir o tempo, porque eu acho que esse tempo colocado aqui é o seguinte: se você pagou o que você deve, você não vai ser cobrado de novo, ficar com essa coisa da pena eterna, sabe, sempre se amarrando, arrastando corrente de uma coisa. Já quitou, já fez, segue adiante. Agora tem coisas que a gente carrega que parece que ela é um fantasma pesado que fica deixando, sabe, um sobrepeso sobre a gente. Então pode ter certeza que tem alguma coisa nessa história que ainda não está realmente liberta para nós. Se tem algum, sabe, algo que fica... É um peso para mim ainda. Não que o perdão também se dê de uma forma, né, automática, porque várias vezes você vai ter que fazer naquela situação, principalmente de perdão, ou de ser perdoado, ou de perdoar, de relevar, de viver diferente, você vai revisitar aquela cena perdoando de novo, porque aquilo ainda dói, aquilo ainda fere, e você fala quantas vezes? Até aquilo não ferir mais. Quantas vezes a gente já viveu essa situação? Que você sentiu a dor, que você sofreu, e foi assim, opa, saiu aqui. Quis perdoar, perdoei, não estou sentindo mais nada. Não, foi um processo, não foi? Você revisitou aquilo. E cada vez, agora eu já estou até conseguindo orar pela sua situação. Eu estou orando pela pessoa aqui. Nossa, estou melhorando. Não estou olhando a pessoa com raiva, nem estou desejando que a justiça pegue a pessoa. Foi um processo? Não foi um processo? Foi um processo. Então, eu acho também que Jesus, quando fala disso, dos 70 vezes 7, ele também está meio que colocando na nossa mente que vai ser demorado.
Vai ser demorado muitas vezes, a gente vai ter, sabe, que absorver, digerir, ressignificar, e isso não acontece da noite para o dia, não acontece. Então, mas também não é eterno, não é uma coisa que você vai ficar para sempre. Em algum momento isso tem que ser transformado, né? Aí ele continua, né? Dá-me um prazo que eu te pagarei tudo. Diante disso, o Senhor, compadecendo-se do servo, soltou e perdoou-lhe a dívida. Nesse sentido, quando o servo se prostra e pede esse tempo, pede essa moratória, uma coisa é feita, né? Ele faz, é se posicionar. Muitas vezes a gente não quer viver o posicionamento, a gente quer viver a neutralidade. Eu não vou fazer isso porque isso demanda. Isso eu tenho preguiça. Eu não quero nem discutir que isso eu tenho preguiça. Sabe quando a gente entra nesse mecanismo? Sabe, de não posicionar, de deixar o barco levado, as coisas irem do jeito que dá. Gente, isso é muito perigoso. A nossa vida é muito, muito rápida aqui nessa existência, no sentido dessa personalidade que você tem hoje. E a vida é infinita, a gente não morre. Tá bom, mas a Dani aqui vai morrer mesmo. A Lúcia vai morrer, a Sandra vai morrer. Então a gente tem um tempo curto nessa face aqui. E aqui a gente precisa fazer coisas. E Jesus diz muito sobre essa questão de se posicionar. E às vezes a gente quer correr delas, né? Por quê? Porque a gente não tem a medida. Às vezes a gente não tem a medida. Se posiciona, mas é agressivo demais. Se posiciona, mas sempre a favor de todos. Se eu tô com a Dirlis, eu tô com a Dirlis. Se eu tô com a Márcia, eu tô com a Márcia. E se junta a Dirlis e a Márcia, eu saio correndo pro banheiro, né? Porque o que eu faço? Faço nada, não falo nada. Eu passo o café e deixo a Dirlis e a Márcia, né? Não dá. Não dá. Então, o posicionamento nosso é uma coisa necessária. É necessário, né? Aí ele fala, eu te pagarei. Eu te pagarei. Ele começa, né, sendo chamado a juízo individual, e agora ele fala que ele pagará. Olha, isso é interessante. Então já tem consciência. É individual. Eu te pagarei. Ele assumiu um compromisso individual. Então a gente pode falar que sim, já era o momento da consciência dele crescer. Chamou pro eu, né? O eu a gente sabe que é a parte, né, lúcida nossa, a parte consciente nossa. Então se ela está participando ali, ela também vai participar da cena a seguir, que é o perdão integral dessa dívida impagável, incalculável. Aí continua. Diante disso, o Senhor, compadecendo do servo, soltou e perdoou a dívida. Então, o que o Senhor queria? Você acha que ele queria receber, então? Ele sabia que o outro não tinha como pagar. Então, o que ele queria naquela cena? Então, o que Deus quer quando nos chama às contas? E dá uma apertadinha. Arrependimento, o que mais? Assumir, né? Assumir. Consciência. Ganha consciência, porque se você ganhar consciência, é para que você não entre mais nesse ciclo de erro, né? E mude a vida. Só que aí vai acontecer uma coisa maravilhosa. O que acontece com a gente, que a gente escuta pra caramba e a gente fala isso que nem umas matracas. Eu já sei o que eu tenho que fazer, mas eu não consigo. Eu já sei que eu tenho que perdoar. Eu já sei tal coisa. Eu sei o evangelho de trás para frente, feito para trás. Por que eu não consigo fazer? O que foi? Não ouvi. Isso a gente vai ver aqui, ó. Já estamos chegando lá.
Diante disso, então, o Senhor compadeceu-se do servo, soltou e perdoou toda a dívida, né? Esse compadeceu-se, né? A todo momento é colocado isso pra gente, né? Que Deus é amor, que Ele é misericordioso, que Ele é bom, que Ele, sabe? E coloca, sabe, essas virtudes assim, hiper colocadas, né, no seu máximo de cada uma delas, né? Jesus toda hora está falando sobre isso, né? E que Ele é feito disso, etc. Você só tem que entrar nesse movimento. Você tem que entrar nesse movimento e não sair dele. Ele entrou, mas ele não vai ficar. É igual a parábola também do banquete, que fala assim, ó, você foi convidado, você estava lá no meio da rua, caído, fala, vai lá nas esquinas, chama quem você quiser. E aí a gente chega lá no banquete e a gente tá com uns trapos velhos. E aí a gente tem que sair do banquete, né? Do festim, porque não tá vestido adequadamente. Ou seja, eu ainda não corporifiquei aquilo que eu já entendi. Porque é literalmente isso, eu preciso manifestar aqui no plano material. No Livro dos Espíritos, gente, é falado sem parar sobre isso. De que é na matéria que a gente prova as coisas e é aqui que elas se fixam. Aqui fixa. Então não adianta você saber um punhado de coisa e não viver nenhuma delas. Vai ter que viver. Vai ter. Então aquilo tudo, às vezes, que você sabe de virtudes e tal, etc., vai chegar um momento na sua vida que os atores vão estar assim montados, a peça vai ser encenada. Vamos ver se a gente aprendeu isso aqui. Ou não. Ou não. E aqui diz, né, que ele foi perdoado, soltou, né, soltou e perdoou-lhe a dívida. Você está solto. Desatar e deixar eu ir. Vai para a vida, que agora é isso mesmo, vai para a vida. Você não vai ficar aqui comigo não. Ai, te perdoei, você vai virar meu mestre de cerimônia aqui do palácio. Não, meu querido, você vai para a vida, você vai viver isso daí, você vai viver. Soltou e perdoou-lhe a dívida. Mas, quando saiu dali, esse servo encontrou um dos seus companheiros de servidão. Agora começou, né, o espelhamento. Começou o espelhamento. Então, ele encontrou uma outra pessoa que coloca ele agora em outra posição. A vida faz isso com a gente várias vezes. Várias vezes. Em um momento, você está em cima. Tem uma certa autoridade, tem ali, né, uma posição, e a vida faz assim, inverte. E aí você é o que está subordinado, você é o que não entende a situação. Isso acontece várias vezes na vida, em várias facetas dela, em várias facetas. Então, a ideia aqui que Jesus coloca para a gente é: você é o mesmo estando numa situação submissa e estando numa situação de poder? Adoro a clareza dele. Não, a gente muda, né? Então às vezes você vê realmente as pessoas falam: meu Deus, o que aconteceu com fulano? O que aconteceu? E às vezes falam isso da gente, não é mesmo? Assim, o que é isso? O que é isso? Então ele achou uma outra pessoa, e essa pessoa, em relação um com o outro, né? Agora ele faz o papel de Deus, né? Ele está na situação de poder aqui, que o outro deve para ele. Mas deve, gente, uma ninharia. Deve assim, não pode traque. Mas quando saiu dali, esse servo encontrou um dos seus companheiros de servidão que lhe devia 100 denários. 100 denários é uma diária de serviço. Hoje a diária tá mais ou menos aí R$200, uma diária. Uma diária, era a dívida total desse cara, para com esse outro que devia o PIB, né, de Portugal. 100 denários. Agarrando pelo pescoço, já começou diferente, né? Falou aqui que ele... Peraí, deixa eu até voltar. O rei resolveu acertar contra o seu servo, começou acertando e trouxeram outros que devia. Não fala que ele estava agarrado no pescoço, né? Já está diferente, já começou diferente aqui.
E agarrando pelo pescoço, pôs a sufocá-lo. Em algum momento fala que Deus cobrou assim dele. Falou, vamos prestar conta aqui? Traga os livros caixas. Vamos ver como que tá. Vamos ver. Então, e ele já começa nessa agressividade, né? Nessa cegueira, porque chegou o momento do quê? Agir, né? Na sociedade, a gente sempre deve um pro outro. Sempre. Sempre. Você pode achar que você não deve. Porque você é um cidadão brasileiro maravilhoso. Você paga suas contas, você é trabalhador, você recicla o lixo, você tem uma hortinha orgânica em casa. Você é maravilhoso. Mas, na sociedade, a gente deve um pro outro. Ninguém é autossuficiente. Todo mundo é codependente. Então, de alguma maneira, a gente deve um pro outro. Não tem como a gente, sabe, se sustentar sozinho nesse mundo. Não tem condição. Então, em sociedade, saiba, estamos nos devendo. No capítulo anterior, a gente viu outra coisa. Fala assim, então, e tem coisas que a gente faz no dia a dia que acaba causando um certo desconforto na coletividade. A pessoa não gosta da gente. E você não gosta de todo mundo também. Então, por isso está tudo certo. Né? Tem pessoa que não te fez nada, mas você não suporta. Fala, lá vem a chata, vai chata, fala. E você não aguenta. E gente, deixa eu te contar. A recíproca é verdadeira. Com a gente é a mesma coisa. Tem lugares que você chega assim, a pessoa não gosta de você. O que você vê? Nada. Mas você também não tem isso? Cara, então tá tudo certo. A gente ainda tem essas antipatias e tal. Aí as pessoas falam assim, é coisa de vida passada. Não, gente, é só bagagem mesmo de cada um, é só essa, sabe, essa predisposição a, Márcia, nunca foi com a sua cara de primeira, depois eu gostei. Você vê, a gente é difícil ter o oposto, né? Fala assim, nossa, eu gostava tanto, né? Gosto de todo mundo de primeira cara. Depois que eu vou vendo que a pessoa não vale muito. Não, normalmente é o oposto. Né? Ai, não gostava de você, porque eu te achava antipática, eu te achava fechado, eu te achava isso, eu te achava aquilo outro. Então, na sociedade, gente, a gente sempre está devendo um para o outro. E aí, no capítulo anterior, foi dito o seguinte, que a gente precisa ter uma predisposição a deixar essa convivência um pouco mais harmônica. E aí Jesus fala assim, se você sabe que alguém tem alguma coisa contra você, deixa a sua oferenda aí no altar e vai se reconciliar com essa pessoa. E a gente imagina, né, a reconciliação de uma maneira quase teatral e dramática. Me perdoa, Márcia, eu sei que você não gosta da minha risada. E eu dou risada, Márcia. Não. A ideia é que eu sabendo disso, eu dou uma segurada perto da Márcia. E aí a gente vai se reconciliando, sem ter essa teatralidade, sabe? Ai, perdi perdão pra Márcia. A Márcia falou que nem liga pra mim, que nunca pensou em mim. E aí você sai ainda empurrada. Que a Márcia mentiu pra você, que ela não gosta de você. Mas a gente não fala isso pros outros também. Fala, ai, Márcia, você ficou com raiva? Ah, você ficou com raiva. Não, nem notei. Ai, nem lembrei disso. Nem pensei. Né? Enfim, gente, às vezes falta essa coisa de pós-claro. Ai, realmente, fiquei com raiva, não gostei. Mas passou. Digeri, tá? Pus uma música sofrência, um rock progressivo e sofri. Passou. A gente tem dificuldade de ser verdadeiro e colocar um pouco das nossas fragilidades. Porque isso é fragilidade. Se alguém chegar e falar assim, realmente não gostei de você. Mostra o quê? Que eu me afetei, que eu sou frágil, que você tem um poder sobre mim. E eu não quero mostrar isso. Imagina, nem ligo, nunca liguei, jamais ligarei. Não dá, né? Então ele solta esse servo para que ele vá viver agora essas experiências e a gente já tá vendo aqui, ó. Ele desceu a rampa do centro, que o Deus estava aqui, ele desceu a rampa do centro e pegou o cara ali na calçada. Pescoção no conservo. Pescoção. Agarrando pelos pescoços, como é que sou? Sufocar e insistir. Paga o que me deve. Paga o que me deve. Às vezes a gente, né? Muito assim, né, querendo até passar um pano pra gente mesmo, fala assim, mas e se ele tá querendo cobrar esse cara? Porque ele queria realmente pagar ao rei. Vai ver que várias pessoas deviam ali alguns denários pra ele, né? Gente, é impossível. É impossível, essa conta não bate, porque não tem como, né? Não tem como. Então seria assim,
não ia fazer diferença nenhuma, era irrisório. Então aquilo estava mostrando que realmente ele trazia dentro dele, o que ele trazia dentro dele. Só que agora o buraco é mais embaixo. Sabe por quê? Porque agora ele saiu da dinâmica da misericórdia e compaixão e acionou quem? Os homens. Agora ele acionou a justiça. E por ela ele vai ser pego. E por ela ele vai ser pego. Aí ele fala, né? Ó, que legal. O companheiro rogava ali, né? São as mesmas palavras. O servo usa as mesmas palavras para ele. Dá-me um prazo e eu te pagarei. E aqui é verdadeiro, porque é um dia de salário. Então, mesmo que esse homem esteja vivendo uma situação muito complicada em casa, né? Faltando ali, o trabalho tá ruim, mas mesmo assim ele arrochando, ele consegue juntar. Num tempo não tão muito grande, ele consegue juntar esse dinheiro e pagar. Então seria uma coisa realizável. Ele poderia, com um tempo um pouco maior, pagar. Mas ele não quis. Aqui que diz pra gente claramente, textualmente, que não é porque ele não pôde. Fala assim, não, ele não pôde porque ele estava querendo realmente pagar o rei. Não, ele não quis. Ele não quis. Ele não quis. Mas ele não quis. Antes, retirou-se e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Como que você paga preso? Porque não falou que ele foi, né, fazer algum serviço ali coercitivamente? Para pagar a dívida. Não, você vai trabalhar lá na minha plantação por 34 dias, né? Colocou os juros, né? Lá em cima. Não, ele jogou na prisão. Que eu saiba, naquele tempo não se costurava bola, não fazia uniformes no presídio, bolsas de lona. Não, só você ficava lá, né? Até que pagasse o que devia. Olha que legal. Vendo os companheiros, quem que viu? Foi Deus? Vendo os companheiros, ou seja, a comunidade viu, ou seja, todo mundo ali foi instruído nessa compaixão de Deus, nesse formato de sociedade. Então não tem como a gente falar que ele não entendeu, porque Deus, o rei ali na parábola de Jesus não fala assim, então você vai agora e faz igualzinho que eu fiz com você, tá bom? Não precisa isso. Não precisa, porque a gente vê que a mecânica da coisa, que todo mundo está sendo instruído como que é esse modelo de reinado, de primazia, dessa organização, a gente está vendo. Então os outros ficaram chocados com isso e se levantaram. Aí agora a gente muda de posição. Agora a gente é a turba. Quando você se levanta, quando você vê uma injustiça. Ou você vai pro Facebook. Nem existe mais, né? Facebook. Coisa antiga. Coisa antiga. Não, sério. Viram essa injustiça, essa desmedida que acabou de acontecer. E às vezes a gente faz o quê? Nossa, que pena. Não, olha, você viu? Que péssimo, né? Ele acabou de ser perdoado. E a gente vai o quê? Fofocar disso. Não faz nada, não se levanta, não faz um movimento. Não, gente, a gente tem que fazer alguma coisa. A gente precisa diminuir essa injustiça. Por isso que eu fico batendo nessa tecla. Que quando a gente faz alguns movimentos que a gente faz dentro, né, da casa, são movimentos de justiça. Porque a gente se levantou como grupo. Só que eu faço isso no meu dia a dia, eu tenho dificuldade de viver isso no meu dia a dia, de me levantar para defender alguém que está em vulnerabilidade. Pense, porque uma hora a gente vai ser chamada a conta. E aí não vai adiantar, né? Eu falo, mas ninguém fez, né? Eu tava doida para fazer, mas ninguém quis ir comigo. Vendo os companheiros de serviço o que lhe acontecera, ficaram muito penalizados. Não, isso é um absurdo. Isso é um absurdo, isso não pode ficar assim. A gente vai lá. Procuraram o Senhor e contaram todo o acontecido. Foram buscar agora o quê? Justiça.
Com a medida com que medirdes, serão medidos. Aí agora ele saiu da mecânica da misericórdia, que lembra lá, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ele entrou na dinâmica dela, era para ele fazer o quê? Permanecer nela. Então o que mostra aqui? Que quando nós saímos da dinâmica do perdão, da misericórdia, nós causamos um dano social. Não sou só eu que estou sendo lesada, não sou eu que estou sendo penalizada, o grupo está sendo também. Que grupo? Todo o grupo, gente. O grupo que você está inserido. Aí você pensa, né? Nas células, né? Sociais, assim, que vão se interconectando. Então a gente vai causando dano. Então não é possível que a gente opere dessa maneira. Por isso que Jesus é tão categórico e enfático nisso, né? É preciso viver desse jeito e vai ser nesse sentido vai ser retributivo. Você vai alcançar, a misericórdia é enorme, mas você precisa viver dentro dela. Então, procurando contar todo o acontecido. Então o Senhor mandou chamar aquele servo e lhe disse: vai recalcular. Não é porque eu recebi uma graça que essa graça vai ficar ali, né, ao meu dispor. Lembra lá da parábola dos talentos? Você recebe. Gente, falando nisso, né, se a gente pensar, talento 34, um talento, 34 quilos de ouro. E você enterrar, meu Deus. É muita coisa. Então não pode, realmente, não pode. E aí a gente vive numa situação aqui que deixa muito explícita a nossa ação, que individual vai juntando e vai criando um todo coletivo, né? Então mandou trazer, vendo, serviço, ficaram penalizados e procurando o Senhor e contaram todo o acontecido. Então o Senhor chamou, né, aquele servo, recalculou a rota. O que você fez, né, da graça que eu te dei, do talento que eu te dei, o que você fez com ele? O que você fez? Servo mau, eu te perdoei toda a dívida porque me pediste, porque me rogaste. Você merecia? Não tinha merecimento ali, não tinha, era misericórdia, né? A misericórdia é sempre maior do que o merecimento. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, assim como eu tive de ti? Eu não te expliquei, não te exemplifiquei, você não viveu isso? Você não viveu isso? Essa questão é muito contundente, gente, para nós, viu? Por que é contundente? Porque Deus nos chama a experimentar em todas as cenas da nossa vida aquilo que Ele já testemunhou de alguma maneira dentro de nós, o amor e a misericórdia. E às vezes a gente não consegue ver que essa graça já nos alcançou. Igual esse, que parece que saiu dali e esqueceu tudo. Só que nós somos chamados a viver, a dar corpo a essas graças. Porque ela é um fluxo, né? É um fluir de Deus que precisa passar por mim e vir encontrar as outras pessoas. Encontrar. E ele chama aqui de servo mau. Meu Deus. Também não devia você fazer o mesmo? Assim, né? O Senhor o entregou aos seus verdugos. Não é o Senhor que vem te dar a correção. Por quê? Porque isso tem a tal da escala espírita, né? Homem moldando o homem, né? Afiando o homem. Entregou aos seus verdugos até que pagasse toda a dívida. Ele não acionou a justiça? Agora ele recebeu a justiça. Ele também não tinha uma dívida impagável? Então agora vai para o caminho que você achou que era o melhor. Livre-arbítrio. Eis como meu Pai Celeste agirá convosco se cada um de vós não perdoar de coração ao seu irmão. Pergunta: Deus mandou soltar o que devia 200? Que devia um denário?
Falou assim, ó, manda soltar ele agora. Não. Ou seja, quando a gente entra num erro, seja ele pequeno ou grande, vai ter alguma consequência, alguma penalidade no sentido pessoal, no sentido de reforma, de transformação. Então, mesmo que aquele, né, que esse servo aqui mau teve uma ação desajustada, o outro vai ficar um tempo lá também, pelo que é dito aqui, só que ele. Quanto tempo? É muito dinheiro. Tamanho da dívida. Tamanho da dívida. Quanto que o outro vai ficar? Do tamanho da dívida. Do tamanho da dívida. Vai ficar o tamanho da dívida. Infinitamente menor. Infinitamente menor. Então eu acho que a gente tem que ter assim, um pouco de cautela quando a gente estiver, sabe, se arvorando muito assim, de juiz e de, né, taxando sentença para as outras pessoas, porque a sua pode ser maior. E outra, o que eu acho mais problemático assim disso, é uma vez eu acionando isso, não tem parada. Não tem parada. Eu acionei a lei me pega. Então é melhor, né, eu andar na caridade. É melhor eu andar na compaixão, porque a compaixão me pega, né? Oxe Maria, Ave Maria, ai, fui perdoada, oh, graças a Deus, Ave Maria, posso andar aqui. Alguma pergunta? Tem um texto do Emmanuel que eu queria que depois vocês lessem, até vou pedir para a Gi botar lá no grupo, que chama Perdoados, mas não limpos, tá no... Acho que é a Justiça Divina, do Emmanuel, ele vai falar disso. Porque o servo foi perdoado a princípio, mas ele estava limpo? Não, o erro estava nele, ele precisava limpar aquilo, ele precisava viver, experimentar, aí ele ia ficar limpo, né? Porque ele ia trazer para a vida dele uma ação prática que ia limpar aquilo, ele não ia mais errar nisso. Agora não, agora, né, entrei num ciclo aqui que pode demorar um tempo para sair. Então a gente precisa ser um pouco mais fiel a Deus, no sentido do que Jesus apresenta de Deus. Porque muitas vezes a gente coloca aquela máscara e crê que está no melhor caminho, sabe? Aí eu lembro do Raul Seixas, com aquela música Por Quem os Sinos Dobram, que ele fala assim, convence as paredes do quarto e dorme tranquilo, sabendo no fundo do peito que não era nada daquilo. Gente, às vezes a gente faz exatamente isso. Você coloca essa máscara, parece ser boa, parece que você está transformado, não sei o quê, mas dentro você sabe que não é, você sabe o que te moveu a fazer tal coisa. Então é preciso a gente ir tirando, sabe? Tirando essas máscaras e sendo o mais pura possível perante Deus. Porque aí Ele pode me tocar, pode me transformar e eu posso entrar nesse fluxo da misericórdia e literalmente o mundo ser transformado. E isso depende de cada um de nós. E nós fazemos a sociedade. E nós materializamos o reino de Deus. Que Jesus nos dê força para isso. Alguma pergunta? Fala. Porque nós estamos com isso. Então a gente sabe tudo que tem que fazer e não faz. Então, na verdade, é nesse sentido da gente ficar olhando muito mais pro erro do outro, não admitir, nossa, é todo esse contexto, essa resposta do porquê que a gente não faz. Entende? Sim. Nós vamos falar. É nesse contexto todo. Sim. Porque agora ele sabia que devia, ele falou que ia, mas sabia que não ia, e depois ele foi e fez o contrário. Então, assim, são essas atitudes todas que levam nesse contexto de saber o que tem que fazer e não faz. Você vê, nesse exemplo aqui da parábola, o que ele faz? Ele projeta tudo no outro, né? Ele está projetando, ele não internalizou aquilo com uma mudança nele, como que ele foi abençoado, como que a graça chegou nele, e ele não espalha isso, e como ele se sentiu, porque imagina, porque foi solto, né? Então imagina uma pessoa aprisionada, uma pessoa com peso, carregando isso, e essa soltura dele, ele com certeza se sentiu muito bem. Por que ele não pôde espalhar isso? Por que ele não pôde
sabe, refletir isso e deixar fluir e tocar alguém com isso. Por que a gente tem tanta dificuldade, sabe, em espalhar a bênção? Quer reter, sempre para mim, o melhor para mim, tudo para mim, não sei o quê. E não deixar, sabe, fluir. Fala, nossa, isso é muito bom, todo mundo tem que sentir, né? Tem que passar por mim, porque realmente não dá para você ficar lá no estado de graça só, né? Porque você tem que viver, né? Você tem que ir pra rua. Então é bom que ela passe pela gente e a gente consiga viver vários momentos assim, né, de misericórdia e tal. Você trouxe de falar a palavra pureza, de ser puro, né? E aí veio na minha cabeça a ideia distorcida que a gente tem de ser puro com Deus, no sentido de muito. ser verdadeiro com o que você sente mesmo. Nossa, Deus, eu sou. Né? Não, de assumir isso, né? De assumir para Deus o quanto a gente é. Porque, poxa, errei, socorro, me ajuda. Me ajuda aqui. Né? De assumir esse erro. Porque a gente vê essa coisa de ter que, de certa forma, né? Mostrar para ele que a gente não fez aquilo, que a gente não faz. Então, quando você falou essa pureza, eu também pego alguns momentos e falo assim, nossa Senhor, de Deus, que vergonha, nossa Senhora, assim. Então, nesse sentido de pureza, de assumir aquilo que a gente faz de mais feio para ele, pedir ajuda, pedir entendimento, conhecimento, capacidade para sair daquilo. Perfeito. Sábado a gente estava falando sobre isso, sobre a pureza de coração e que os puros verão a Deus. E a gente estava chegando exatamente nessa conclusão, que a pureza não é literalmente aquilo que a gente coloca uma aquisição que vai ser só quando a gente for um espírito purificado, não ter, sabe, o peso da matéria não ter sobre nós efeito. Não, se eu me abro a Deus e realmente falo, ó, estou em puro espírito aqui, Senhor, estou me mostrando o que eu tenho nesse momento é chaga. É chaga, eu vou conseguir ver Deus naquela cena da minha vida, a manifestação dele. Então a gente não pode lançar não esse ver Deus como se fosse lá eu Cristo, né, em comunhão com Deus, vai demorar muito. Não, eu posso sim experimentar essa manifestação de Deus aqui, quanto mais verdadeiro eu for, porque ele me acolhe, mas também espera de mim uma mudança, né? É misericordioso, me acolhe como sou, me capacita, mas fala, agora é você, agora vai lá, né? E exemplifica aquilo que a gente viveu junto. Então, isso tem que estar muito, acho que vivo na nossa cabeça, para que a gente não perca a referência, sabe? E não vá levando a vida como se a vida nada importasse, como se fosse um monte de coisa, né, que não leva a lugar nenhum, um monte de situações. Não, todas elas nos conduzem a Deus. Pois que volta no começo que amar a Deus e ao próximo. Então, quando eu perdoo, eu estou amando ao próximo, né? Tá nesse capítulo, né? Com certeza, porque eu amo a Deus no próximo. E a gente quer amar a Deus o quê? Sem o próximo. Eu amo a Deus, eu oro, faço várias coisas, né? Mas aí é que tá. A ponte que me liga a Deus é o próximo. E essa ponte, para mim, é um pouco esburacada, é não sei o que lá, e eu não quero muitas vezes, né? Só que Jesus sempre foi muito enfático nisso, né? E aí tem até a passagem, né? Como assim você ama a Deus que você nem vê, e o seu próximo está do seu lado, você não ama? Vai, mentirosa. Alguma pergunta mais? Não? Então vamos orar.